Salve, salve, irmãos de fé! Meu nome é Anderson Ruiz, estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, para tentar passar a minha visão, que é a visão umbandista de um médium em constante desenvolvimento. Tentar passar para vocês um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu sinto, um pouco do que eu pratico no meu dia a dia com relação à nossa Umbanda. Vou tentar falar para vocês hoje um pouco sobre orixás, né? Sobre os orixás na Umbanda. Quantos são os orixás dentro da Umbanda? Existem tantas vertentes, tantas formas de se cultuar o orixá dentro da Umbanda que é difícil estar relacionando quantos são e quais são. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, espero que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas nas redes sociais, para a gente tentar chegar com esse vídeo ao maior número de pessoas possível. Salve, salve, irmãos de fé! Eu risquei meu ponto na encruzilhada. Sou filho de santo, sou feito na Umbanda, é o com que me guarda. Minha macumba é do bem, não faz mal a ninguém. O que peço pra mim, pros irmãos desse mundo, eu peço também. Salve, salve, irmãos de fé! Quantos são os orixás dentro da Umbanda, né? A Umbanda que você segue, ela tem um número de orixás cultuados dentro desta Umbanda. Alguns orixás mais comuns, outros menos comuns. Alguns cultuam muito mais orixás, outras cultuam um pouco menos orixás dentro do seu culto religioso. Ou não, tem gente que fala que Umbanda não é religião, tem gente que fala que Umbanda é um culto, tem gente que fala que Umbanda é religião. Depende também do ponto de vista da pessoa. Então, assim, a Umbanda tem quantos orixás? 200? 400? 100? 50? 14? 16? 12? 7? 9? Qual é a Umbanda correta? Né? Se existem tantas vertentes, com tantos orixás, com tantos nomes de orixás, qual é a correta, né? A Umbanda é uma religião 100% brasileira. Por mais que muitas pessoas tentem confundir as coisas, por mais que as pessoas tentem trazer a Umbanda mais para o lado do culto afro-brasileiro, a Umbanda ela não é um culto afro-brasileiro. Ela é uma religião fundada no Brasil por um brasileiro, né? Então, assim, ela é uma religião que foi fundada aqui no plano material, mas foi toda planejada no plano astral e fundada por um caboclo, por um médium, né? Que na época não era médium de Umbanda porque não existia, e ele anunciou essa religião. Então, assim, como é que as pessoas querem falar e misturar que a Umbanda ela tem não sei quantos mil anos e tentar trazer valores a mais do que já tem, a mais do que já deve com relação aos cultos de nação, né? Alguns lugares, né, já li em vários lugares, se falando que lá na África se cultuava mais de 200 orixás. Já ouvi falar em 253, 236... mas é certo que eram mais de 200 orixás, né? Então, assim, em toda a região africana, né? Todo o continente africano. E em alguns outros lugares, alguns estudiosos afirmam até que eram mais de 400 orixás. Então, assim, quando esses orixás vieram para cá, né? Trazido ali a sua cultura, o seu culto, e vieram para o Brasil, né, através dos navios ali negreiro, que trouxeram os negros, e toda aquela história que todo mundo já conhece. Não vieram todos os orixás, não se adaptaram todos, ou não sobreviveram todas as pessoas que traziam esses outros orixás, né? Os mais comuns, acredito que pela região mais comum da onde vieram os escravos, que se formaram os candomblés, né? E outras religiões baseadas nos cultos africanos.
Em alguns candomblés eu cheguei a ver e estudei, e analisei e pensei e cheguei a ver 12 orixás somente. Em outros candomblés eles incluem Obá, Logum-Edé, Euá, Irocô e passam para 16. Outros não têm esses mesmos nomes, mas também tem 16. E não é porque em um acredita em Irocô, o outro não, ou porque em um tem Euá e o outro não, que um candomblé está certo e o outro não está. Cada vertente, cada jeito de cultuar o orixá diferente não muda o resultado final. Cada uma tem seu jeito, mas todos alimentam a população ao seu redor de sabedoria, de tranquilidade, de paz, traz uma esperança, alimenta até mesmo fisicamente falando. Então, assim, na Umbanda acontece a mesma coisa. Então é muito difícil você responder quantos orixás tem na Umbanda, que vai depender muito da vertente ou da corrente da Umbanda que a gente está falando, né? Eu cheguei a ver algumas Umbandas que tem só 7 orixás, né? Eu até anotei, e são Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Inhansã e Ogum, e Oxalá. Então assim, Iemanjá, Ogum, Oxalá, Oxóssi, Xangô e Oxum. São os 7, né? São 7 mais comuns, que você vê, se não em todos, praticamente todas as vertentes ou correntes da Umbanda, né? A Umbanda que eu sigo, né, que é a Umbanda Sagrada, ela cultua 14 orixás à direita, né? E são Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Ogum, Iansã, Xangô, Oroiná, também tem Nanã, Obaluaê, Iemanjá e Omulu. Esses são os 14 à direita. Mas nós cultuamos também 3 orixás à esquerda, que é Exu, Pombagira e Exu Mirim. Então assim, a Umbanda que eu sigo cultua esses orixás, diferente de outras Umbandas, né? São muitos lugares que têm vertentes ou correntes da Umbanda que cultuam orixás da mesma maneira, mas de forma diferente, né? Por exemplo, algumas Umbandas que eu vi, que eu andei pesquisando, tem lá orixá Xangô, Oxóssi, Iori, Iorimá, Oxalá, Ogum e Iemanjá. Já são Iori e Iorimá, são orixás que a gente não cultua dentro da nossa Umbanda e que você não vê em todas as Umbandas, mas em algumas que eu pesquisei já existem esse tipo, né? Se você ver, por exemplo, tem uma Umbanda que eu andei pesquisando, que ela é muito famosa, muito conhecida, muito forte em alguns lugares, pelo que eu reparei, principalmente no sul do país, e ela sofre influência de 3 tipos de candomblé: o jeje, o angola e o queto. Então, a mesma denominação de Umbanda, quando ela sofre influência do jeje, ela vai estar cultuando voduns. Quando ela está sofrendo influência do angola, ela está cultuando inquices. E quando ela está sofrendo influência do queto, ela está cultuando os orixás. Então essa vertente, essa corrente da Umbanda, você vê que já tem uma ramificação dela, né? Dependendo da influência que ele tem. A Umbanda que nós seguimos aqui em São Paulo, principalmente, que é onde eu posso falar um pouco melhor, em alguns lugares o sincretismo com os santos católicos é muito grande. Então você vai ver ali no congá, no altar, ali
no salão principal ali do culto, somente santos católicos, né? Devido ao sincretismo. Você vai ver ali Oxalá, você vai ver Jesus Cristo, você vai ver Ogum, você vai ver São Jorge, você vai ver Oxóssi, você vai ver São Sebastião e por aí vai. Então, assim, em outras você já vê misturado. O meu Congá ele é um pouco misturado. Tem algumas imagens africanas, tem algumas imagens que são feitas para o Brasil mesmo, que é no caso da Iemanjá, que muita gente fala que é um absurdo você ter uma Iemanjá branca no seu Congá, porque Iemanjá ela é negra. Nós, na Umbanda que eu sigo, já acreditamos que o orixá nunca foi encarnado. Ele nunca foi uma pessoa encarnada. E pelo que eu vi, pelo que eu aprendi, pelo que eu ainda estou aprendendo, estou estudando ainda com relação ao assunto e vou sempre estudar, e mais para frente eu posso até ter uma opinião formada diferente. O orixá, dependendo ele denominava as pessoas que viviam em certas regiões na África, né? Então, assim, se era uma família que vivia numa região ali que tinha muita montanhas, pedreiras, né? E essa região, as pessoas daquela família tinham uma certa forma de viver, um certo modo de agir e, vamos dizer, como se fosse um sobrenome, pelo que eu entendi. Se eu estiver enganado, me perdoe, porque não é a minha área, mas pelo que eu entendi, e eles eram ali chamados Xangô, cultuavam Xangô, cultuavam a montanha, cultuavam, e assim tinha, cada região da África tinha o seu culto, o seu jeito de viver, e vieram aqui para o Brasil misturados, né? Eu uma vez recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu acabei conversando um pouco, ele botando as ideias dele, e eu colocando as minhas, mas não entramos em nenhum acordo, porque não tem como entrar em um acordo, né? E ele falou assim, mas você acredita que pode se cultuar o Xumaré na Umbanda? Pode. Por que não pode? Por que não pode cultuar o Xumaré na Umbanda? Umbanda tem que ser só Xangô, Oxóssi, Ori, Orimá, Oxalá, Ogum e Iemanjá. Se fugiu disso, já não é mais Umbanda? Ou a Umbanda tem que ser Iemanjá, Ogum, Oxalá, Oxóssi, Xangô, Inhansã e Oxum? Se for diferente disso, não é mais Umbanda? Então, assim, essas duas já estão entrando em contradição uma com a outra. Qual que está certa? Qual que está errada? Já uma vez conversando com uma outra pessoa, e ela me disse assim que a Umbanda não tem incorporação de orixá. Se tem incorporação de orixá, não é Umbanda, né? Quando tem incorporação de orixá, aí já não é mais Umbanda. Se não é mais Umbanda, é o que então? Então, assim, Umbanda só incorpora espírito. Então, a Umbanda era descendente daquele culto que tinha lá na África, se não me engano, o nome era dos Egungun, que cultuavam os Eguns, que eram os falecidos. A Umbanda é uma religião brasileira, ponto. Não tem vírgula, não tem continuação. A Umbanda é uma religião brasileira, ponto. Uma religião que sofreu muitas influências de outras religiões. Então ela tem várias correntes, se você quer chamar assim, ou várias vertentes, como você queira chamar. Então a gente tem a Umbanda esotérica, Umbanda Molocô, Umbanda sagrada, Umbanda traçada, Umbanda tradicional, Umbanda branca, Umbanda kardecista, Umbanda de caboclo, Umbanda toque de Angola, Umbanda... E cada uma tem a sua maneira. E nenhuma está errada. Todas estão certas. Então eu respondo para você. Quantos orixás tem dentro da Umbanda? Todos. Tem os 400 orixás. Se for isso. Se for 1000, tem os 1000 orixás. Todos cabem dentro da Umbanda. Porque a Umbanda, ela acolhe a todos. É uma base
que não pode ser mudada dentro da nossa Umbanda. Ela acolhe a todos. Então, se você vem de uma religião católica e quer trazer um pouco dessa religião para dentro da nossa Umbanda, vai ser bem-vindo, vai funcionar. Às vezes até a página 2, às vezes vai funcionar. Depende do quanto que você mistura. Sabendo que a base é uma, você pode agregar algumas coisas. E a sua Umbanda ela vai funcionar. Ela vai atender a necessidade das pessoas. Então assim, não existe a Umbanda certa, não existe a Umbanda correta, não existe a Umbanda melhor ou pior. Não é porque você é da Umbanda que você é melhor ou pior do que o que é do Candomblé, do que o que é da Quimbanda, do que é do culto de nação. Não é porque você está certo e o outro errado. Não existe certo e errado. A gente tem que parar com isso. Tem que parar com essa história de certo e errado. Porque o homem lá de cima, ele é tão misericordioso que ele deixou a gente criar várias formas de chegar a ele. A religião, quem criou foi o religioso. Então, assim, dentro dessas várias formas, nós escolhemos qual que nós se sentimos bem. Então, não importa quantos orixás tem na Umbanda, importa o que você faz com a Umbanda que você segue. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com as pessoas nas redes sociais, para a gente tentar chegar com esse vídeo ao maior número de pessoas possível. Salve, salve, irmãos de fé! Eu risquei meu ponto na encruzilhada. Sou filho de santo, sou feito na Umbanda, é o com que me guarda. Minha macumba é do bem, não faz mal a ninguém. O que peço pra mim, pros irmãos desse mundo, eu peço também.